nós procuramos o Robson Souto, que é o diretor da FESAT, para trazer um esclarecimento aqui à população, aos ouvintes, porque eu fiquei assim preocupado com essa informação que foi passada pela candidata Cirlei Melo e o vice Fabrício. Na semana passada, eles estiveram em uma emissora de rádio em Santa Fé do Sul, estiveram lá dando uma entrevista sobre a candidatura, né, da Cirlei e o Fabrício como vice, estiveram lá falando das convenções, enfim, tudo mais, anunciando lá a candidatura deles a prefeito aqui em Aparecida do Taboada, Cirlei Melo e o Fabrício Barcelos como vice na chapa. E lá eles fizeram uma afirmação, e nós procuramos o diretor do hospital, o Robson Souto. Ele traz um esclarecimento sobre os equipamentos de raio-x, acho que tomógrafo também, né, da FESAT. Ele diz que as informações dadas pelos candidatos são inverdades. Foram numa emissora na cidade vizinha e relataram um fato que não condiz com a verdade, ou seja, informaram e afirmaram que os nossos aparelhos de raio-x e tomografia estão quebrados há mais de 4 meses. E isso não é verdadeiro, não é verdade, não é verídico. Então, o que foi dito em relação a esses equipamentos não é verdade? Exatamente, foi uma desinformação e uma inverdade. Eu recebi aqui, através das redes sociais da rádio, um trecho da fala da candidata Cirlei Melo e o Fabrício Barcelos, em entrevista a uma emissora de rádio lá em Santa Fé do Sul, na semana passada. Lá eles disseram que o aparelho de raio-x da FESAT está quebrado há mais de 4 meses. Portanto, chamou a atenção da nossa reportagem aqui essa afirmação. E tem o trecho aí, Pedro? Tem o trecho aí? Coloca o trecho do que eles afirmaram lá na emissora em Santa Fé. Dentro do pronto-socorro, o raio-x está quebrado. Faz mais de 4 meses que estão quebrados dentro do pronto-socorro e não se conserta. Precisamos dar suporte aos médicos que estão lá. Inclusive esse trecho aí, em vídeo até, circulou nas redes sociais na semana passada, isso vem repercutindo. A nossa reportagem então, vem aqui como uma forma de prestação de serviço público aí à população, esclarecer, porque me preocupou, como que um município fica aí com um raio-x quebrado há mais de 4 meses, essa afirmação que eles fizeram aí, Dentro do pronto-socorro, o raio-x está quebrado. Faz mais de 4 meses que estão quebrados dentro do pronto-socorro e não se conserta. Tá aí, o Fabrício, inclusive, foi enfático em dizer, há mais de 4 meses está quebrado o aparelho e não se conserta. Diante disso, nossa reportagem procurou a diretoria da FESAT para dar esclarecimentos sobre essa situação. Me preocupou até por conta, seria um descaso, Como que um equipamento importante como o raio-x, há mais de 4 meses quebrado e não se conserta, como afirmou o Fabrício aí. E como que ficam os atendimentos então? O Robson Souto, diretor do hospital, recebeu a nossa reportagem hoje pela manhã e esclareceu. E para nossa surpresa, ele disse que o que foi dito pelos candidatos nessa emissora em Santa Fé do Sul não é verdade. Bom dia aos ouvintes da Cultura FM. Na verdade, a gente quer prestar um esclarecimento à nossa comunidade, Dia 5, próximo passado, segunda-feira, uma pré-candidata a prefeita e o seu pré-candidato a vice foram numa emissora na cidade vizinha e relataram um fato que não condiz com a verdade, ou seja, informaram e afirmaram que os nossos aparelhos de raio-x e tomografia estão quebrados há mais de 4 meses. E isso não é verdadeiro, não é verdade, não é verídico. Infelizmente, no período eleitoral, pessoas tentam utilizar de inverdades em detrimento do que vem acontecendo na gestão pública municipal e procuram, às vezes, desinformar as pessoas. E nós não comungamos desse tipo de prática. Portanto, nós queremos aqui tranquilizar as pessoas que todos os equipamentos sempre há manutenção, mas quando há manutenção de equipamentos, a gente imediatamente procura um outro meio, por exemplo, o raio-x. Quando entra em manutenção, nós utilizamos o raio-x do
postão para que nossos pacientes, os nossos munícipes, não tenham nenhum tipo de prejuízo. Portanto, queremos tranquilizar aqui a população de que os nossos equipamentos raio-x e tomógrafo estão em pleno funcionamento e atendendo a toda a nossa coletividade, toda a nossa população. Diretor, então o que foi dito em relação a esses equipamentos não é verdade? Exatamente, foi uma desinformação e uma inverdade. Os equipamentos estão em pleno funcionamento. Isso preocupa, né? Isso preocupa porque, como candidatos, fazer uma afirmação assim, que segundo o Robson, diretor da FESAT, é falsa, não é verdade o que foi dito, isso até preocupa. Mas o diretor da FESAT ainda me informou que o aparelho já esteve em manutenção, sim. Inclusive no final do ano passado, o tomógrafo, né, o aparelho de tomografia, quebrou uma peça lá. E aí a FESAT adquiriu essa peça e foi feita a troca. E isso foi aproximadamente aí 30 dias que o aparelho ficou em manutenção. Isso o tomógrafo no final do ano passado. Mas os pacientes não deixaram de ser atendidos. Foram atendidos em outras unidades, como por exemplo na própria clínica aqui, na Santa Helena. Foram encaminhados esses pacientes, não ficaram sem atendimento no caso do aparelho de tomografia, o tomógrafo, que ficou quebrado no final do ano passado, mas isso até adquirir a peça, fazer a troca e toda a manutenção foram aproximadamente 30 dias, mas os pacientes receberam atendimento. Já o raio-x, o Robson informou que há 2 meses atrás, aproximadamente, também quebrou uma peça do raio-x. E a FESAT adquiriu essa peça e essa manutenção do aparelho de raio-x levou aproximadamente 2 semanas. Mas nesse período os pacientes foram atendidos também no aparelho de raio-x lá no postão, portanto não teve prejuízo aos pacientes. Enfim, o diretor do hospital foi enfático aí em dizer e esclarecer que as afirmações dadas pela candidata e o vice, que é o Fabrício, em relação a estes equipamentos, não são verdadeiras. Foram numa emissora na cidade vizinha e relataram um fato que não condiz com a verdade. Infelizmente, no período eleitoral, pessoas tentam utilizar de inverdades em detrimento do que vem acontecendo na gestão pública municipal e procuram, às vezes, desinformar as pessoas. Portanto, queremos tranquilizar aqui a população de que os nossos equipamentos raio-x e tomógrafo estão em pleno funcionamento e atendendo a toda a nossa coletividade, toda a nossa população. Foi uma desinformação e uma inverdade. Os equipamentos estão em pleno funcionamento. Então tá aí, o esclarecimento por parte da FESAT, a nossa preocupação aqui, né? A transparência e a verdade dos fatos, a nossa preocupação, o nosso jornalismo. Eu recebi essa mensagem, um trecho dessa fala aí dos candidatos e me preocupou. Por isso procuramos a FESAT para trazer esse esclarecimento e o diretor da FESAT esclarece aí pra gente que não são verdadeiras as afirmações dadas aí pelos candidatos na emissora de rádio lá em Santa Fé do Sul.